Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde nesta segunda-feira queremos com cada um de vocês meditar o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta para este dia. Lemos o Evangelista São João no capítulo 6, versículos do 22 ao 29. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Nós retomamos a leitura do capítulo 6 de São João, que havíamos deixado no último sábado. E se recordamos, na sexta-feira nós líamos o milagre da multiplicação dos pães, aonde Jesus toma desses 5 pães e 2 peixes e alimenta esta grande multidão. Depois, no sábado, podemos meditar, então, o Cristo que vai andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Diante desta realidade extraordinária, nós vemos então o povo que procura ir ao encontro de Jesus, não pela sua pessoa, não por quem ele é, mas por aquilo que ele fez. Deu-lhes de comer, lhes saciou a fome. E assim eles o procuram, buscando então saciar mais uma vez a sua fome, fome de pão. E é nisso que nós vemos então Jesus, que volta-se para esta multidão e diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É claro que Cristo relata aqui, de fato, o alimento do corpo, que apesar de ser necessário, ele não deve ser aquilo que determina o nosso viver. E se refere a este pão que será dado pelo Filho do Homem, que será o próprio Cristo, o pão da Eucaristia, e a ele nós devemos procurar antes que ao pão do nosso dia a dia. Jesus não despreza nossas realidades humanas, sabe que necessitamos alimentarmos, sabe que necessitamos do alimento para o nosso viver, mas quer recordar que não é somente deste pão que vivemos, mas vivemos também do pão da vida, do pão que é Cristo, da palavra de Deus. É por isso que ele nos convida a nos esforçarmos não somente pelo alimento que se perde, mas também pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem nos dará, ele mesmo, a sua palavra. Nos esforcemos, portanto, para que cada dia possamos nos assemelhar mais a Cristo, para que cada dia possamos nos alimentar do pão da vida eterna, que é o Cristo, presente na Eucaristia e presente na sua palavra. Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, SM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena. E amanhã nós nos encontraremos mais uma vez para mais um programa Palavra de Fé e Vida. E assim nós pedimos a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar,
abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.